Meus amados, que a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Hoje eu não estou aqui para contar apenas mais uma história bíblica, eu estou aqui para entregar uma mensagem que será uma chave de virada na sua vida, porque assim como Deus entrou no cenário da vida de uma mulher quando tudo parecia terminar, Ele também entrará no seu, e quando Ele entra, nada continua igual. Talvez você esteja vivendo um momento em que todas as portas se fecharam, em que as forças acabaram, em que as lágrimas se tornaram companheiras da noite e a esperança já está fraca como uma chama que quase se apaga. Mas o Deus que nós servimos não precisa de muito para fazer tudo. Ele só precisa do seu último passo de fé para transformar o fim em recomeço. E aquilo que parecia ser o último recurso, Ele transforma no primeiro capítulo de uma nova história. A Bíblia nos mostra uma mulher que viveu exatamente isso, uma mulher que não tinha mais argumentos, não tinha mais forças, não tinha mais alternativas. Tudo havia se esgotado, restava apenas uma pequena saída. Uma única atitude, um último recurso, e esse recurso era se lançar aos pés de Jesus. E foi ali, no lugar da rendição, que Deus escreveu o início do que ninguém podia imaginar, porque o milagre não começa quando a situação melhora. O milagre começa quando a fé se levanta em meio à impossibilidade. Em Marcos capítulo 5, versículo 25 em diante, nós encontramos essa mulher, que por 12 anos sofria de uma hemorragia que os médicos não conseguiam curar, e ela gastou tudo o que tinha, foi a especialistas, buscou tratamentos, tomou decisões, tentou prolongar forças, investiu o que podia e o que não podia, e quanto mais ela tentava, mais fraca ela ficava. Quanto mais ela buscava a solução humana, mais distante parecia a resposta. E talvez você esteja se identificando agora, sentindo que já tentou de tudo, já explicou, já correu, já lutou, já se cansou, e ainda assim a resposta não veio. Mas essa história nos ensina algo poderoso. A mulher não desistiu porque o problema era grande. Ela quase desistiu porque o problema era longo, porque existe um tipo de dor que não derruba pelo impacto, mas sufoca pelo tempo. E 12 anos é tempo demais para um sofrimento, é tempo demais para uma espera, é tempo demais para uma resposta que parecia não chegar. Mas quando ela ouviu falar de Jesus, algo acendeu dentro dela. Uma força improvável nasceu em seu coração cansado, e ela disse para si mesma que se ao menos tocasse em suas vestes, seria curada. E, veja, ela não pediu para ser chamada, ela não pediu para ser vista primeiro, ela não esperou ter certeza, ela decidiu crer antes de acontecer, ela decidiu andar antes de receber, ela decidiu tocar antes de ser curada. E esse ato é o ponto exato em que a história vira. Porque enquanto muitos ainda pedem sinais para crer, Deus procura aqueles que creem para ver os sinais. E ela estava fraca fisicamente, mas espiritualmente decidiu ser forte, porque a fé verdadeira não nega a fraqueza do corpo, mas vence a fraqueza da alma, e quando ela chegou no meio da multidão, o cenário era improvável, porque havia gente demais, barulho demais, movimento demais, obstáculos demais. Mas quando a fé é genuína, ela cria passagem até no improvável, e ela rompeu o caminho não com força externa, mas com decisão interna, e tocou na orla das vestes do Senhor. E naquele momento, o poder saiu de Jesus, porque Deus não libera o seu poder apenas na direção do pedido, Ele libera na direção da fé. E imediatamente a hemorragia cessou, e Jesus disse: Filha, a tua fé te salvou, vai em paz. E amados, a cura veio, mas antes da cura veio o sorriso do céu, chamando-a de filha, porque o milagre que te alcança também muda o seu nome, muda o seu lugar, muda a sua identidade, muda a sua história.
E hoje Deus está dizendo que você também é filho, que você também é filha, que aquilo que tentou te matar pelo cansaço não tem autoridade final, porque quando a fé toca Jesus, o sofrimento perde força e o impossível perde o trono, e ele ainda reina sobre toda circunstância. E eu profetizo agora sobre sua vida: aquilo que é o seu último recurso se tornará começo. Aquilo que parecia sangrar por tempo demais irá cessar pela autoridade do nome de Jesus. Aquilo que não respondeu na lógica responderá no sobrenatural. E onde a esperança quase morreu, Deus ressuscitará o propósito. Porque o tempo de Deus não é medido pelo relógio da terra, mas pela precisão do céu. E se ele viu aquela mulher no meio da multidão, ele está vendo você no meio dessa mensagem agora, e nada impedirá o agir dele em seu favor. Se essa palavra tocou seu coração, se você sentiu o fuego da fé voltar, se esse roteiro interno falou mais alto que o barulho externo, eu quero te convidar a testemunhar esse momento. Digite nos comentários: Jesus é meu começo, não apenas como frase, mas como semente de fé. Deixe seu like para declarar que você crê no mover de Deus. Se inscreva no canal para caminhar diariamente alimentando sua fé, porque aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. E não guarde essa oração só para você. Compartilhe com alguém que está vivendo seus 12 anos de luta, porque Deus faz o impossível começar quando tudo parece acabar. E se o céu respondeu a ela, o céu vai responder a você também, no nome santo de Jesus. Amém.